Alguns fatos da antiguidade foram responsáveis por marcarem não só sua época, mas eras à frente. Os comportamentos de homens e mulheres, suas ações no tempo e espaço, suas personalidades diversas vezes retratadas em séries e filmes, seus ideais, o impacto de suas existências e suas lutas ressoam até o dia de hoje. Neste vídeo retrataremos alguns desses fatos do mundo antigo e falaremos um pouco sobre conflitos e amizades na sociedade romana e também no que consistia a amicícia. Para a elaboração deste vídeo, usamos como base a obra Impérios, Imperadores e Redes de Sociabilidade na Antiguidade, bem como o capítulo intitulado Calígula, Agripa I e os Judeus, entre conflitos, amizades e redes de sociabilidade. Antes de fazermos nossa viagem até a Antiguidade Romana, é importante introduzir a vocês o autor do capítulo citado. Wagner Carvalheiro Porto é professor de Arqueologia do Museu de Arqueologia Mediterrânica e Etnologia da Universidade de São Paulo, a USP. Tem experiência na área de arqueologia, com ênfase em arqueologia mediterrânea e no Oriente Próximo, atuando principalmente nos seguintes temas: arqueologia romana provincial, numismática do mundo antigo, curadoria de exposições, musealização de arquivos arqueológicos e humanidades digitais. Entre trabalhos publicados, este que vamos trabalhar, o Império, Imperadores e Reis de Sociabilidade na Antiguidade, organizado por Álvaro Moreno Leone, Margarida Maria de Carvalho e Natália Frazão José, do qual Wagner escreveu o capítulo que vamos usar de base. Impossível não falar em amicítia quando falamos nas relações, especialmente nas relações de poder na Roma Antiga. Este termo é uma palavra em latim para amizade, porém no contexto romano tinha um significado um pouco mais específico. A amicítia consistia na relação entre aliados políticos, troca de informações e algo mais pessoal, como troca de favores. Dada a importância política desse termo, de acordo com Sêneca, a amicítia era um termo para se referir à vida política romana. A amizade poderia ser pessoal ou de interesses, mas independente da sua motivação, ela criava um sistema complexo de influência, troca de presentes e informações, exercidos principalmente por pessoas de poder, como os imperadores que selecionavam seus clientes e os amiciti populi romani, ou seja, os amigos do povo romano. Temos um exemplo de como a amicítia funcionava na pesquisa da pós-graduanda Rafaela Manha da Costa, intitulada As Redes de Sociabilidade entre Cícero, Ático e Pompeu, a solução de um problema político no século I antes da Era Comum. Nesta pesquisa, Rafaela fala da importância da relação com as pessoas no âmbito social ao tratar de Ático, o porta-voz de Cícero durante seu exílio e sua amizade com Pompeu, cujo objetivo era conquistar apoio durante a guerra civil que se instalaria contra Júlio César. Esse exemplo nos mostra o fato que já existia, até mesmo durante o período da República Romana, a ideia de uma carteira de clientes suscetíveis a prestar favores. A troca de favores e presentes era algo importante, que caso não fosse retribuída de forma igualitária, aquele que se negasse a retribuir se tornava de certa forma um ingrato e sem consideração para com o seu amigo. Políbio dizia que aceitar uma bondade é o mesmo que dar sua liberdade. Tamanha a importância desse gesto. E em decorrência disso, surge a relação de mecenato, patrocínio-clientela, onde um patrocínio trocava presentes, informações e ajuda. Mas em caso de não retribuição, algo totalmente negativo para esse estilo de sociabilidade, aquele que devia tornava-se um cliente, devendo favores e de certa forma preso àquela pessoa, por isso a ideia de doar sua liberdade. Cícero notou casos na alta sociedade romana de recusar-se em aceitar o benefício obligado, para não ser chamado de cliente, o que contribuiu para a compreensão de que a amicítia, em muitas das vezes, era praticada entre pessoas de condições sociais diferentes. Desse modo, causava-se com maior facilidade a relação de clientelismo, ou seja, dependência de seu benfeitor em decorrência da desigualdade entre as classes envolvidas. Os reis dos territórios orientais eram vistos como os reis clientes do imperador de Roma, sendo portanto submissos a algumas decisões. E neste período do governo de Calígula, que enfrentava crises com a dinastia Herodiana, um caso bem específico foi quando ele declarou seu amigo de infância, Agripa, como herdeiro dos territórios que pertenciam a Antipas, que frustrado vai a Roma reivindicar os territórios, mas acabou por ser banido e destituído de seus títulos e territórios da Judéia, Samária e Idumeia, devido ao fato de que Agripa enviou uma carta declarando que Antipas estava contra Roma e prestes a traí-la. Desta forma chegou ao fim a tetrarquia que governava a região, que passou a pertencer então a Agripa. Enquanto isso, Antipas, que mandou cunhar moedas com uma inscrição em grego em honra de César Gaius Germânicos,
como forma de bajulação, foi enviado para Lyon, na Galícia. A partir daí, Agripa passou a ser reconhecido como Herodes Agripa, tendo um território como o de seu avô Herodes Magno, e firmando um laço de amizade com o imperador Calígula. Agripa era judeu e um ótimo político, e estava construindo uma muralha que tornaria Jerusalém inexpugnável. Mas foi alertado pelo imperador que não era para concluir a construção. Ele morreu na Cesareia Marítima repentinamente em 44 depois da Era Comum. Calígula já vinha enfrentando problemas com os judeus ao decorrer de seu governo, que durou entre 12 a 41 depois da Era Comum. Além disso, teve alguns levantes, sendo de Jacó e Simão, entre 46 e 48, que ocorreu na Judéia e acabou com a execução deles, um exemplo da crise que se abateria sobre o império mesmo após a morte de Calígula. Os judeus eram divididos em 4 principais grupos: fariseus, saduceus, essênios e zelotas, sendo este último um grupo muito ligado à liberdade e à ideia de culto a apenas um Deus, sendo a adoração a qualquer outra imagem ou Deus impensável. Essa ideia futuramente iria implicar na briga com Calígula, pois ele, cuja imagem deveria ser reverenciada, se consagrou um deus e queria ser cultuado em todos os territórios romanos e receber oferendas, o que não aconteceu por parte dos judeus de Jerusalém, e resultou em perseguições e na primeira entre muitas das diásporas judaicas. Os judeus da região de Alexandria tinham proteção da dinastia ptolomaica antes do Egito ser romano, mas se manteve uma boa relação por parte dos imperadores de Roma, até Calígula exigir a adoração à sua imagem. A negação por parte dos judeus resultou em levantes e destruição, com saque, assassinato e depredação das sinagogas judaicas, além de erguerem diversas estátuas de Calígula nos templos como forma de escárnio, por ordem de Flaco de Alexandria, governante da região e antissemita. Uma comitiva foi enviada a Roma para tentar a intervenção do imperador e impedir as atrocidades que estavam acontecendo, mostrando a eles motivos de não poder ser cultuado, já que a religião era monoteísta e abominava o culto à imagem e deuses. O imperador, no entanto, não se importou com tais justificativas. Outro fator foi Petrônio, governador da Síria, que foi designado a marchar para Jerusalém e colocar a estátua de Calígula na sinagoga. Sabendo que isso causaria grande revolta por parte dos judeus e iniciaria um conflito, Petrônio atrasou o avanço das tropas e tentou dissuadir o imperador, pedindo que ele se matasse. Essa tentativa foi evitada por Agripa, que descobriu o que estava acontecendo e enviou uma carta urgente ao imperador, implorando que ele não fizesse aquilo. Como resultado, Calígula mandou que Petrônio recuasse com suas tropas. Isso satisfez Petrônio, já que assim ele evitaria um possível conflito com os judeus. Com o assassinato de Calígula em 41 depois da Era Comum, o imperador Cláudio dispensou os judeus a cultuarem o imperador, o que salvou de vez Petrônio de um possível conflito. A grande diferença da relação com os judeus de Alexandria e Jerusalém, se comparado aos não-judeus e aos judeus de Ascalon, foi o fato de que eles conseguiram conquistar certa simpatia com o imperador, já que esse era cultuado, mesmo os judeus sendo contrários a isso. Os judeus da cidade de Ascalon demonstravam querer agradar o imperador, e como resultado, Calígula permitia a cunhagem de moedas com as divindades adoradas por aquele povo. Mas vale destacar que, por escolha e novamente como forma de agradar o imperador Calígula, as moedas batidas tinham seu busto no anverso, o que simbolizava uma relação política e econômica amigável com Roma. O mesmo acontece com Agripa, a quem manda cunhar moedas na Tiberíades e Banias em homenagem à amnistia com Roma, retratando na cunhagem Calígula e por algumas vezes sua família, mostrando a importância da relação da amizade entre si, já que Agripa sempre se manteve próxima à família imperial e à corte. Sendo assim, a amitícia se evidenciava principalmente na cunhagem de moedas, através das quais se tornou possível o estudo que relacionou as moedas a uma importante rede de clientes. Isto confirma a intenção de se demonstrar tanto a adoração à figura do imperador por parte do povo, quanto o auxílio ao povo e a mínima interferência na economia por parte do imperador. Mas a parte importante é o fato de que Agripa foi o único que, por meio da relação próxima com Calígula, quer seja por laços pessoais, já que conviveram juntos por anos, quer seja por interesse político, conseguiu manter certo controle e impedir que se iniciasse um conflito contra judeus, que poderia se alastrar por todo o império. Além disso, ele usou desse sistema de troca de favores para manter as sinagogas longe das ideias de palco de adoração para o imperador. O laço de amitícia mais forte e melhor retratado como uma forma de se manter tanto o poder como os aliados foi quando Agripa, por meio de cartas, convenceu Calígula de que Antipas era um conspirador e com isso conseguiu bani-lo.
Como Antipas não era detentor de uma rede de clientes ou até mesmo de um benfeitor, ele perdeu seus territórios por conta de uma possível falácia de Agripa, e que nem mesmo as moedas em homenagem ao imperador foram capazes de ajudar Antipas. Agripa, como bom político que era, soube usar sua amitícia para fazer com que se mantivesse no poder.